Bom, aqui eu vou fazer uma demonstração de três elementos: Git, Composer e Pimple, tá? Que é o recurso básico para trabalhar nesse desenvolvimento, ok? Aqui a minha interface do SourceTree já está linkada no repositório remoto. Eu vou só fazer a demonstração de merge, branch e tudo mais, tá? Quando você for trabalhar, você primeiro baixa a master, tá? Branch master aqui, que é a que eu sempre publico no repositório remoto. Eventualmente eu coloco a do meu nome, Guilherme, mas geralmente vai a master, porque a master é depois que eu desenvolvo, testo, valido, eu jogo para branch master e jogo para o repositório remoto. Então, o que eu desenvolvo e coloco na master é aquilo que eu garanto que nos meus testes funcionou, tá? Como que você vai fazer para baixar isso? Primeira coisa que você faz, você vem no fetch, marca fetch from all remotes, que ele vai baixar tudo que tiver no repositório remoto da branch master, que é a que está selecionada aqui, tá? Ok. Feito isso, ele vai te mostrar se tem alguma diferença, etc, alguma coisa assim. Se ele tiver alguma pergunta sobre as diferenças, você confirma. Bom, feito isso, fetch você atualizou, mas você não sobrepôs. Para você sobrepor, você vem no pull ou puxar. Eu não sei o idioma que você está usando aí, mas em inglês é pull, tá? Ele vai pedir qual é o repositório remoto, qual é a branch que você vai colocar, comitar as mudanças. Se você verificar que quando você baixou ele não fez as modificações ou está com alguma coisa errada, você vem e marca esse rebase, tá? Porque esse rebase ele substitui, força, apaga como se ele zerasse o negócio. Então ele pode servir para você nesse caso, tá? Escolhe a master, dá um OK, tá? Não vou dar um OK aqui porque a minha tá baixada. E aí ele vai prosseguir com todas as substituições e tudo mais, e você vai dando as confirmações, ok? Bom, sempre observa aqui esse log de alterações de todas as versões, né? Por exemplo, essa última que eu fiz aqui, tá? Porque eu sempre coloco no log aquilo que eu alterei, tá? Aquilo que serviu para mim, aquilo que eu modifiquei no sistema, tá? Bom, feito isso, você vai fazer um merge da master na sua branch Dantas, tá? Porque você vai pegar tudo que está na master e juntar, dar um merge na sua Dantas para você desenvolver nela, tá? Então você troca para ela, tá? E aí você tem um merge aqui, tá? Nesse merge, tá? Você escolhe o que você quer fazer esse merge, tá? Então, por exemplo, eu vou fazer um merge da branch master, tá? De tudo que tem da branch master, ok? Eu não tenho costume de trabalhar nessa interface visual, tá? Então, eu estou simplesmente seguindo o padrão. Master é all parents, ou seja, ele vai dar um merge em tudo. E vai substituir tudo que você tem. Vou dar um teste aqui, que eu estou na minha Dantas, mas é a Dantas local da minha máquina, não é a sua, não vai afetar nada da sua aí, tá? Vou colocar aqui e vou dar um OK. E aí ele vai fazer todo o merge, ok? E aí ele fala de eventuais conflitos, tá? Tem um merge na sua cópia de trabalho que precisa ser resolvido para continuar. Dá um OK, ele vai te mostrar esses eventuais conflitos que existem aí, tá? Pode ver que aqui, ó, ele foi jogando tudo, todas as versões aqui, ele foi jogando, ó, tudo que eu fiz, a 12, a 11, tudo ele jogou na Dantas. E aqui por último ele tem a uncommitted, tá? O que é a uncommitted? Essa uncommitted, tá? É aquilo que ele identificou de conflito que tá diferente da sua cópia local do que veio da master, tá? E aí você escolhe o que você quer fazer. Aqui ele mostra, por exemplo, em vermelhinho excluiu, em verdinho entrou.
E aí você vai escolhendo tudo que você quer fazer. Nesse caso específico aqui, você escolhe tudo, deixa o staged files, né? Tudo que der, dá um commit, ok? Vamos dar um commit, e aí ele já vai colocar no log aqui, ó, tudo que ele está alterando, de todos os logs, de todas as modificações que foram feitas, tá? De log, tá? Ele deu um conflito aqui no git ignore, porque o git ignore da sua estava de um jeito, o que tá sendo colocado tá de outro, tá? E aí você escolhe o que você quer fazer, mas pode puxar, substituir o git ignore, tá? Feito isso, feito o commit, ele vai commitar. Continuou dando erro no git ignore, mas ele está dando uma recomendação aqui, que você não deu merge nesse arquivo. Então, o que você faz para dar uma correção nisso? Você apaga ele do seu repositório, tá? E aí ele não vai dar mais esse erro, porque ele é uma versão local diferente da remota. Só retornando aqui, eu fui entender o que aconteceu com esse git ignore, tá? Que deu? A sua versão que você tinha antes só tinha essa primeira linha, NB Project Private, e o que eu tenho, eu coloquei mais esses aqui, tá? Que são algumas coisas internas aqui que foram adicionadas, bibliotecas, até as configurações lá da local web, para ele não puxar o arquivo de configuração lá da local web, para não confundir aqui. O que eu fiz? Eu comitei aquela mudança igual a gente fez, tá aqui, ó, pode ver, ó, comitado aqui todas as mudanças, tá? Na Dantas, tá? Eu abri aqui no editor de texto, deixa eu recuperar ele aqui. Abri o git ignore, tá vendo? Ó, aqui, git ignore. Colei tudo o que eu queria colocar a mais, tá? Salvei. Quando eu vim aqui, ele já me deu essa diferença. Eu dei um novo commit, tá? Vou dar um commit. Pronto. Tudo comitado, tá? E inclusive, como eu fiz uma informação adicional, ele está me dando aqui uma head merge branch master into Dantas. O que é a head? Eu tenho um commit depois que eu fiz o merge, tá? Foi esse git ignore. A partir daqui você pode trabalhar à vontade com a sua Dantas, tá? Já com a versão atualizada. Aqui ele está trazendo um rosinha, que isso aqui são todas as modificações que a gente fez, tá? Tudo que foi feito aqui, o log com todos os commits e tudo mais, ok? Bom, feito isso, você pode trabalhar. Aqui ele está dando até um lembrete para você dar um push, se você quiser dar no seu remoto, né? Seu repositório remoto do Dantas, não do master, tá? E aí vai trabalhando. Bom, o que você precisa fazer agora, depois que você baixar o Git, o que você precisa fazer para rodar e fazer a aplicação funcionar? Duas coisas. Baixar e instalar o Composer, se você já não tiver instalado aí, porque isso ele precisa disso para rodar bibliotecas, dependências, autoload e tudo mais. E instalar quando você trabalhar com o Composer, ele vai baixar também o Pimple, que é uma biblioteca para classes como serviço, tá? Como que faz para instalar o Composer? Simples, tá? Você vai vir aqui no site getcomposer.org, ok? Aí ele tem aqui, ó, download, tá? Download. E aqui ele tem exatamente o que você vai fazer. Como que você vai ter que fazer isso, tá? No seu Champ, eu vou abrir uma imagenzinha aqui, tem esse painel de controle do Champ. Tem esse shell aqui. Esse shell vai abrir um comando de command line lá dentro do seu Champ para você trabalhar com isso. Esse processo eu recomendo você fazer command line direto aqui, porque é mais fácil e é bem simples, não tem segredo, tá? Então eu vou reproduzir aqui no meu terminal, minha pasta de sites, multiação, tá aqui, tá? Tá aqui todos os meus
arquivos. O que ele está dizendo aqui? Você vai fazer isso aqui, dá um Ctrl C nisso aqui, vim aqui, eu já tenho ela instalada aqui, mas eu vou reinstalar aqui, não sei se vai dar algum erro, mas se der a gente já vai tratando aqui. Você pode ver que ele dá um comando aqui, ó, php-r e tal. Ele precisa ter internet. O que ele vai fazer? Ele vai baixar o instalador do Composer para o seu diretório que você está aí, que é o multiação. Aí você tem que ver o E2 ponto aí que você tem. Vou colar a segunda parte, verificou o instalador. Vou fazer aqui. Ó, ele vai estar fazendo o download do Composer, bibliotecas e tudo mais. Beleza, aí ó, ele já está dando a dica, use it php composer far, tá? E aqui o último que ele vai apagar o arquivo de setup que ele acabou de fazer. Pronto, isso você instalou o Composer no diretório que está o site lá, a aplicação do multiação. O que você vai fazer agora? Primeira coisa que você vai fazer, você vai ter que ter configurado o composer.json, que é o arquivo de configuração do Composer. Você vai dizer para esse Composer assim, quais as bibliotecas, quais os requisitos, tudo que ele vai baixar. Colocando ali, ele vai fazer o processo automático. Bom, aqui é o arquivo composer.json, tá? Quando você baixar ele do seu repositório, ele deve entrar esse composer.json, que é o arquivo de configuração básica do Composer. Eu vou mandar ele também, se de repente por algum motivo não baixar, eu vou mandar ele junto. Tá? Aqui tem coisas básicas, name, description, authors, isso você não precisa mexer. Aqui aquele minimum established que as bibliotecas, quando forem baixar, ele vai buscar sempre as versões stable para baixar. Aqui o que é requisito para o Composer funcionar: o PHP tem que ser maior ou igual a 5.6, ou seja, se você tiver uma aplicação num servidor com PHP menor que o 5.6, quando você rodar o Composer ele já vai dar pau, porque tem um monte de outra coisa, várias coisas na aplicação em geral que não funciona abaixo, então ele já vai dar um aviso aí. Aqui ele está pedindo o Pimple na versão 3 para frente, tá? E esse fonte Awesome, que é a fonte dos ícones, tá? Da 4.7 para diante. Então, quando você rodar e instalar o Composer, ele vai baixar tudo isso aqui e guardar dentro desse diretório chamado Vendor, tá? Aqui dentro desse Vendor tá todas as bibliotecas que estão informadas aqui. Então, você não vai precisar ficar se preocupando em baixar do site, não sei o que e tal. Roda o Composer e joga ali dentro na pastinha, você faz a chamada para essa pastinha, tá? Esse autoload é os namespaces, tá? Eu vou explicar mais no finalzinho o que é, mas basicamente é internamente no sistema, quando você vai chamar as classes, eles são os namespaces, e aqui você determina o namespace que eu chamei 3, um chamado database, outro módulos, outro functions. Então, sempre quando eu chamar uma classe que está no namespace database, ele vai estar aqui no src classes database. Tá aqui, ó, src, tá? Classes database. E aí são todos isso aqui, módulos e functions. Por que isso aqui? Porque ele vai trabalhar com autoload. Então você não vai precisar ficar dando include de arquivo da classe XYZ que você vai usar. Tem aqui, ele já vai dar o autoload, ele já vai carregar o arquivo, é só você chamar a classe. Você não precisa ficar se preocupando em dar o include no arquivo para chamar, etc. Você vai dar um include no autoload, tá? E ele já vai carregar tudo. Então, esse é o funcionamento do Composer. Depois que você instalou, você vai no php composer.far, você vai no install, tá? Para ele instalar esse Composer pela primeira vez, tá? Como eu já tenho instalado aqui, ele já na minha, então ele está falando que não tem nada para instalar ou fazer o update, tá? Mas no seu ele vai fazer a instalação, vai baixar as bibliotecas, vai fazer um monte de processo aí, ok? Então, precisando atualizar, fez alguma atualização de classe,
de biblioteca que precisa atualizar. PHP composer.fire update. Ele vai fazer a leitura desse composer JSON, ver se tem alguma coisa nova, alguma coisa para alterar, vai fazer as leituras, require dev e tudo mais. O que precisar atualizar, ele atualiza. Ok? Bom, o Pimple, tá? O Pimple é uma biblioteca de trabalhar com classe como serviço, tá? Você não precisa fazer baixar nada, ele tá aqui, esse site Pimple, sensionlabs.org, se você quiser ler alguma coisa sobre isso, tá? Aqui ele fala como instalar e tal, mas não precisa, porque como você está usando o Composer, ele baixou já automaticamente e instalou. Como que funciona esse Pimple? Esse Pimple é para fazer as suas classes trabalharem como serviço, tá? Como que é isso? Eu instancio a classe uma única vez, em um único lugar, com o mínimo necessário, com as dependências, as propriedades mínimas necessárias, inclusive com interface, com tudo mais. E eu utilizo no meu aplicação inteira essa informação. Eu jogo esse instanciamento numa variável, tá? E eu utilizo isso na minha classe inteira, na minha aplicação inteira, internamente, uma chamando outra, sem precisar instanciar de novo a classe. Então eu não preciso ficar me preocupando, agora eu vou chamar a classe de pessoa, new pessoa, valor x, y, z. Não, eu já instanciei ela lá atrás, eu só vou trocar, eu só vou fazer a chamada dessa classe instanciada e utilizar os métodos básicos dela, tá? Então eu utilizei esse conceito, gostei muito dele, achei que ficou muito fácil trabalhar com classes, com objetos, com orientação a objeto, então essa foi a forma que eu utilizei. Como que isso está organizado, tá? Vou mostrar aqui no editorzinho de texto aqui, tá? Como que está organizado a estrutura de diretórios aqui, e aí como é que ele trabalha? Bom, aqui no SRC estão as classes JavaScript, controller, service, toda a aplicação PHP está dentro desse diretório SRC aqui, tá? Vou fechar ele aqui só para você ver, existe mais uma quantidade de estruturas, mas a aplicação está nesse SRC. Configuração básica, que são algumas configurações que precisam ter na aplicação, está nessa pastinha config.php. O que é configuração básica? Primeira coisa, a chamada do Pimple, tá? E a criação do container de serviços, isso é básico, padrão. Aí tem caminhos absolutos, aqui eu estou trabalhando como na minha máquina tem um caminho diferente, eu estou trabalhando aqui. Isso aqui provavelmente na sua máquina você vai ter que modificar também na sua versão local, eventualmente na sua branch aí você vai ter que fazer essa modificação. Roda uma funçãozinha básica lá, um arquivinho básico e descobre esse nome aqui. Por que está isso aqui? Isso aqui está porque eu estou usando multi-servidor, né? Então, para facilitar, não ter que toda vez ficar mudando o caminho. Tá no servidor tal, qual é o caminho? Eu coloquei uma observação aqui que se for na minha máquina, esse é o caminho padrão da aplicação. Qualquer outra situação é essa aqui. Provavelmente vai ter que alterar na sua para esse caminho, trocar esse nome aqui na sua versão aí. Ou a gente adicionar ou, né, então se o PHP, o name for igual a esse, ou da sua máquina local, vai ser esse caminho. Das outras, o outro caminho. Isso se repete em algumas situações ali, tá? Eu trabalho com duas configurações básicas aqui, por enquanto foi o que eu achei, né? O Absolute Path e o Relative Path, que são caminho absoluto e relativo, e o HTTP Referer, que é o localhost ou multiação dinâmica, o 92 e tal, que é um padrão.
Pode observar que aqui eu sempre instanciei esse container com a palavra container, e todas as variáveis de configuração que eu vou usar internamente nas classes, eu coloco em container e um nomezinho que seria um vetor, tá? Porque daí você manda isso aí na hora de trabalhar só mandando o container. Não precisa mandar cada variável, você manda o container e internamente você usa de qualquer jeito, quando precisar. Aqui embaixo as configurações de banco de dados. Então, se o HTTP referer for do multiação, esse aqui é o banco de dados lá, usuário, PDO driver, host, charset, name, user, pass. Esse charset é aquele bendito probleminha lá de acentuação, tá? Aqui as informações da minha máquina local. Se você tiver outro usuário, outra senha, coloca aqui, tá? Ou então coloca a mesma coisa que se for o PHP o name e tal, mas o interessante talvez seria trocar aqui para ficar mais fácil. Determino a time zone, então todo o horário do servidor, da aplicação vai ser trabalhado com a América Cuiabá. Então eu defino a time zone baseado nesse. Isso aqui é um nome reservado próprio que indica isso, o horário mundial. Aqui são variáveis de controle de data. Para que é isso aqui? Por experiência, eu acho interessante você ter a data e hora, uma possibilidade de você controlar a data e hora. Então, quando você vai trabalhar com data e hora, eu trabalho com uma variável de data e hora que eu seto. Então, se em algum momento eu precisar alterar a data e hora, e por exemplo, isso aconteceu em alguns sistemas que eu preciso fazer ações retroativas, por exemplo, né? Em que você manipula a data e hora, aqui é uma forma interessante. Então eu tenho algumas variáveis básicas, now mktime, now us, now br. Now mktime é a hora, data e hora com minuto, segundo, atual no formato timestamp, né, que é aquele milissegundos, né? Esse aqui é no formato padrão americano, ano, mês, dia, hora, minuto, segundo. E aqui é um formato que eu chamo de brasileiro, que às vezes você precisa retornar uma data, dia, mês, ano, hora, minuto, ali no formato mais bonitinho, né? Ao invés de você ter que ficar usando função para formatar e tal, você joga essa variável que resolve. Aqui são algumas configurações que eu utilizo, ainda não utilizei internamente, mas está aqui pronto, que se você precisar fazer cálculo de datas, intervalos, mês, ano, minuto, aqui tem em milissegundos, um dia tem 86.400 milissegundos, um mês, uma hora, um minuto, e pode trabalhar com isso aí. Aqui são dias da semana e dias do mês. Em alguns momentos eu posso utilizar isso aí, então eu já tenho um vetor prontinho disso aí para utilizar sem precisar ficar chamando banco de dados, tradução, simplesmente tem um vetor que eu trabalho. Não utilizei isso internamente, pode dizer que ele nem está no container ainda, porque eu não precisei utilizar. Mas já está aqui, se eu de repente precisar utilizar, é só eu jogar no container e eu começo a utilizar isso aí. Okay? Isso é a configuração básica que você vai ter que ajustar aí. Tá? Voltando para a estrutura, fechar aqui nesse app são as views, né? Ou seja, o que aparece na tela. Imagens, algumas imagens que eu utilizei, lib, tá aqui, CSS, fontes, alguns JavaScripts de bibliotecas externas que não estão lá no Composer, mas eu precisei colocar aqui. E aqui o Smart Admin, que é todo o template, tá? Modal Content é uma parte do template, mas isso até o final provavelmente a gente vai remover. Notify também. SRC, como eu falei, a aplicação, e aqui o vendor, tá? E aqui são os arquivos principais, index, que é a página inicial do login, e home, que é a página que tem o menu, que tem as chamadas e tudo mais. É aquele estrutura que tem aqui, por exemplo, né? Aí você pode ver o menu e tal. Lembrando que a aplicação está tudo em HTML, não tem nada de PHP aqui, só o dentro do SRC. Dentro do SRC, abrir aqui, tá? Então eu tenho um diretório chamado, vou fechar aqui para facilitar a explicação. Eu tenho um diretório chamado classes, outro controller, outro JavaScript e outro service. O JavaScript é só as funções JavaScript, não tem nada de PHP aqui, porque como a aplicação é em HTML, o HTML aciona uma função do JavaScript, jQuery e tudo mais, e ele faz uma requisição via Ajax
para o controller que define o que vai ser feito, tá? Então aqui são todas as funções. No próximo vídeo eu vou explicar um pouquinho mais aqui, tá? Classes, vou fechar cada pastinha aqui para ficar mais fácil, tá? Database, funções relacionadas a banco de dados. Functions são classes também, mas são algumas funções auxiliares que não estão relacionadas com o banco de dados, que não chama, conecta, insere, nada. Módulos são as classes dos módulos, tá? Que cada módulo vai ter a sua classe, o seu tratamento. Tá? Eu tenho uma classe genérica de CRUD, de insert, update, delete e tal, uma de conexão, mas cada uma tem a sua classe específica porque existem as especificidades de cada classe. Porém, a classe pessoa, nesse caso que é a única que eu criei, ela é um extend da CRUD. Né? Então eu tenho uma classe padrão que insere, update, delete e tudo mais, e o pessoa só muda aquilo que precisa, tá? Que é muito pouco, você vai entender mais pra frente como que isso é, tá? O service é um arquivinho básico do Pimple. Aqui eu instancio as classes. Eu busquei colocar uma documentação básica de instanciamento do que é cada classe. Aqui eu faço um instanciamento. Então aqui eu tenho namespace, aqui eu tenho outro namespace, aqui eu tenho o nome da classe, tá? Eu instancio a classe uma vez só e eu guardo isso dentro de uma variável chamada connect. Então container, aí ó, lembrando do container, connect function C. Esse C eu posso usar qualquer letra, mas ele vai trazer todas as variáveis do container, né? Então você pode ver que está aqui, ó, database PDO driver. De onde eu tirei esse database PDO driver? É aqui do config, porque eu determinei um container aqui, database PDO driver. Então é assim que é o conceito dele, de trazer essa variável aqui, que são variáveis de configurações e, além de variáveis de configurações, outras classes. Se eu instanciei uma classe lá atrás, por exemplo, connect, mais para frente eu posso usar essa mesma classe já instanciada, simplesmente chamando container connect, tá? Aqui, por exemplo, no CRUD, eu estou instanciando uma classe que chama database CRUD, estou mandando para ele uma C-Connect. O que é Connect? C-Connect é essa classe aqui do Connect que eu acabei de instanciar aqui. E esse mais que vale é a mesma coisa aqui, um container mais que vale. Então eu estou instanciando classes e fazendo referência a outras já instanciadas, tá? Isso agiliza em muito, porque basicamente a aplicação vai se resumir a isso. Quando eu for criar uma classe, por exemplo, de parceiros, de eventos, é só eu vir aqui, copiar isso aqui, instanciar ela de novo e pronto, eu não preciso mais mexer com o instanciamento dessa classe, porque eu já estou trabalhando com valores padrão, eu só utilizo os métodos para trabalhar. Não preciso me preocupar mais com instanciar a classe, está aqui instanciada, tá? E por último o controller, tá? Esse controller eu estou chamando de controller porque ele vai definir as rotas, as ações baseadas nas requisições, tá? E ele controla tudo que vem. Então ele carrega o autoload para chamar todas as classes, ele carrega o arquivo de configuração geral e ele carrega o arquivo do service, que é o que tem o instanciamento de classe. E aqui eu começo a trabalhar com as rotas. Então, quando vir uma requisição em que o route for database table grid, ele vai chamar a classe database tables grid que já foi instanciada lá no service e vai simplesmente atribuir cada método que tem. E aqui eu estou trabalhando sempre com chamada de todos os métodos, né? Porque daí ele vai chamando todos os métodos e lá dentro da classe eu vou trabalhando isso que cada método faz de acordo com cada situação. É um primeiro momento, uma forma de trabalhar, eu achei simples, acredito que isso ainda dá para evoluir bastante com o tempo, a gente vai tendo mais experiência aí trabalhando isso, mas foi uma forma que eu achei para ser fácil. Então o grid de qualquer entidade, pessoa, atendimento, eventos, tudo, não vai ter que fazer um grid para cada um, simplesmente basta que a requisição seja database table grids, tenha as configurações padrão, né? Joga aqui, pronto, ele retorna o grid.
com a informação que eu já puxo do banco de dados, chama a classe, faz tudo certinho, tá? Aqui é uma outra rota chamada Action Form. Action Form é uma rota que utiliza a classe do módulo. Então você pode ver aqui, ó, que o container que eu estou chamando vai depender do módulo Defs Entity. Aqui, por exemplo, quando eu chamar pessoa, eu não preciso chamar a container pessoa, container atendimento, container tal. Aqui eu já defini uma variável, então quando vir uma requisição do pessoa, ele já vai vir carregando essa variável entity, ele já vai saber que é da pessoa e já vai rodar todas as configurações básicas e chamar a classe de pessoa, né? Como a pessoa é um extend de CRUD, todos esses métodos vão funcionar. Alguns desses métodos nem vão existir na classe pessoa, mas como é na CRUD, ele funciona certinho. Aqui é a de tabela dinâmica. Aqui eu criei uma rota chamada execute PHP function. Por quê? Como às vezes você precisa executar uma função básica do PHP, um return, alguma coisa, algo muito simples, que não exige nada complexo, né? Então eu chamei de execute PHP function e trabalhei aqui. Por exemplo, essa aqui é uma função básica que eu criei através de uma classe que retorna a data do Git, a versão e tudo mais, e preenche lá no rodapé. Aqui é um ambiente da aplicação baseado em algumas configurações. E aqui, por exemplo, se eu quiser um PHP info, tá? Então quando tem essa rota execute PHP function, ele traz isso aí, tá? Então basicamente essa é a estrutura de funcionamento. Só para você entender a questão dos namespaces, de repente você não entendeu ainda. Por exemplo, aqui em database, connect. Aqui eu determinei o namespace database. Em functions, aqui eu determinei o namespace functions. Modules, aqui eu determinei o namespace modules. Para que isso serve? Aqui no service, new barra database. Então é no namespace database, ou seja, todas as classes que estão com esse namespace, e o tabela dinâmica, que é o nome da classe que está aqui. Então, e qual que é o pulo do gato? O nome do arquivo tem que ser o mesmo nome que está aqui, que é o mesmo nome da classe que está aqui, certo? Como que ele sabe que eu estou chamando a classe tabela dinâmica e tudo mais? Porque esse nome aqui é o mesmo nome desse arquivo e é o mesmo nome que eu estou chamando aqui. Quando eu uso o autoload, ele lê isso, joga o nome do arquivo, joga o nome da classe e já carrega tudo sozinho, sem precisar se preocupar em qual que é o arquivo de quê. Então, só seguindo essa linha, o mesmo nome da classe é o mesmo nome do arquivo que você está criando. Quando você for criar a sua classe aí, do módulo que você vai trabalhar, basta que você venha nesse módulos, dá um arquivo novo, você pode até usar o pessoa, salvar como, né? E só simplesmente trocar o nome aqui do arquivo e trocar o nome da classe. Pronto, já está funcionando, já vai funcionar, ok? Bom, para questão de Pimple, Git e Composer, era isso que eu queria falar, deixar aí para você entender todo esse mecanismo, tá? Meio que autoexplicativo, tem muita coisa que tentei documentar o máximo possível, mas de repente você tem esse vídeo de apoio para você esclarecer qualquer dúvida que de repente surgir no meio do desenvolvimento, ok? Bom, aqui eu vou fazer uma demonstração de 3 elementos: Git, Composer e Pimple, tá? Que é o recurso básico para trabalhar nesse desenvolvimento, ok? Aqui a minha interface do SourceTree já está linkada no repositório remoto. Eu vou só fazer a demonstração de merge, branch e tudo mais, tá? Quando você for trabalhar, você primeiro baixa a master, tá? Branch master aqui, que é a que eu sempre publico no repositório remoto. Eventualmente eu coloco a do meu nome, Guilherme, mas geralmente vai a master, porque a master é depois que eu desenvolvo, testo, valido, eu jogo para branch master e jogo para o repositório remoto. Então, o que eu desenvolvo e coloco na master é aquilo que eu garanto que nos meus testes funcionou, tá? Como que você vai fazer para baixar isso? Primeira coisa que você faz, você vem no fetch
marca Fetch from all remotes, que ele vai baixar tudo que tiver no repositório remoto da branch master, que é a que está selecionada aqui, tá? Ok. Feito isso, ele vai te mostrar se tem alguma diferença, etc, alguma coisa assim. Se ele tiver alguma pergunta sobre as diferenças, você confirma. Bom, feito isso, o Fetch você atualizou, mas você não sobrepôs. Para você sobrepor, você vem no Pull ou puxar. Eu não sei o idioma que você está usando aí, mas em inglês é Pull, tá? Ele vai pedir qual é o repositório remoto, qual é a branch que você vai colocar, comitar as mudanças. Se você verificar que quando você baixou ele não fez as modificações ou está com alguma coisa errada, você vem e marca esse rebase, tá? Porque esse rebase ele substitui, força, apaga como se ele zerasse o negócio. Então ele pode servir para você nesse caso, tá? Escolhe a master, dá um OK, tá? Não vou dar um OK aqui porque a minha tá baixada. E aí ele vai prosseguir com todas as substituições e tudo mais, e você vai dando as confirmações, ok? Bom, sempre observa aqui esse log de alterações de todas as versões, né? Por exemplo, essa última que eu fiz aqui, tá? Porque eu sempre coloco no log aquilo que eu alterei, tá? Aquilo que serviu para mim, aquilo que eu modifiquei no sistema, tá? Bom, feito isso, você vai fazer um merge da master na sua branch Dantas, tá? Porque você vai pegar tudo que está na master e juntar, dar um merge na sua Dantas para você desenvolver nela, tá? Então você troca para ela, tá? E aí você tem um merge aqui, tá? Nesse merge, tá? Você escolhe o que você quer fazer esse merge, tá? Então, por exemplo, eu vou fazer um merge da branch master, tá? De tudo que tem da branch master, ok? Eu não tenho costume de trabalhar nessa interface visual, tá? Então, eu estou simplesmente seguindo o padrão. Master é all parents, ou seja, ele vai dar um merge em tudo. E vai substituir tudo que você tem. Vou dar um teste aqui, que eu estou na minha Dantas, mas é a Dantas local da minha máquina, não é a sua, não vai afetar nada da sua aí, tá? Vou colocar aqui e vou dar um OK. E aí ele vai fazer todo o merge, ok? E aí ele fala de eventuais conflitos, tá? Tem um merge na sua cópia de trabalho que precisa ser resolvido para continuar. Dá um OK, ele vai te mostrar esses eventuais conflitos que existem aí, tá? Pode ver que aqui, ó, ele foi jogando tudo, todas as versões aqui, ele foi jogando, ó, tudo que eu fiz, a 12, a 11, tudo ele jogou na Dantas. E aqui por último ele tem a uncommitted, tá? O que é a uncommitted? Essa uncommitted, tá? É aquilo que ele identificou de conflito que tá diferente da sua cópia local do que veio da master, tá? E aí você escolhe o que você quer fazer. Aqui ele mostra, por exemplo, em vermelhinho excluiu, em verdinho entrou. E aí você vai escolhendo tudo que você quer fazer. Nesse caso específico aqui, você escolhe tudo, deixa o staged files, né? Tudo que der. Dá um commit, ok? Vamos dar um commit. E aí ele já vai colocar no log aqui, ó, tudo que ele está alterando, de todos os logs, de todas as modificações que foram feitas, tá? De log, tá? Ele deu um conflito aqui no git ignore, porque o git ignore da sua estava de um jeito, o que tá sendo colocado está de outro, tá? E aí você escolhe o que você quer fazer, mas pode puxar, substituir o git ignore, tá? Feito isso, feito o commit, ele vai commitar. Continuou dando erro no git ignore, mas ele está dando uma recomendação aqui, que você não deu merge nesse arquivo. Então, o que você faz para dar uma correção nisso? Você apaga ele do seu repositório,
tá? E aí ele não vai dar mais esse erro, porque ele é uma versão local diferente da remota. Só retornando aqui para entender o que aconteceu com esse git ignore, tá? Que deu? A sua versão que você tinha antes só tinha essa primeira linha NB Project Private, e o que eu tenho, eu coloquei mais esses aqui, tá? Que são algumas coisas internas aqui que foram adicionadas, bibliotecas, até as configurações lá da local web, para ele não puxar o arquivo de configuração lá da local web, para não confundir aqui. O que eu fiz? Eu comitei aquela mudança igual a gente fez, tá aqui, ó, pode ver, ó, comitado aqui todas as mudanças, tá? Na Dantas, tá? Eu abri aqui no editor de texto, deixa eu recuperar ele aqui. Abri o git ignore, tá vendo? Ó, aqui, git ignore. Colei tudo o que eu queria colocar a mais, tá? Salvei. Quando eu vim aqui, ele já me deu essa diferença. Eu dei um novo commit, tá? Vou dar um commit. Pronto. Tudo comitado, tá? E inclusive, como eu fiz uma informação adicional, ele está me dando aqui uma head merge branch master into Dantas. O que é a head? Eu tenho um commit depois que eu fiz o merge, tá? Foi esse git ignore. A partir daqui você pode trabalhar à vontade com a sua Dantas, tá? Já com a versão atualizada. Aqui ele está trazendo um rosinha, que isso aqui são todas as modificações que a gente fez, tá? Tudo que foi feito aqui, o logger com todos os commits e tudo mais, ok? Bom, feito isso, você pode trabalhar. Aqui ele está dando até um lembrete para você dar um push, se você quiser dar no seu remoto, né? Seu repositório remoto do Dantas, não do master, tá? E aí vai trabalhando. Bom, o que você precisa fazer agora, depois que você baixar o Git, o que você precisa fazer para rodar e fazer a aplicação funcionar? Duas coisas. Baixar e instalar o Composer, se você já não tiver instalado aí, porque isso ele precisa disso para rodar bibliotecas, dependências, autoload e tudo mais. E instalar quando você trabalhar com o Composer, ele vai baixar também o Pimple, que é uma biblioteca para classes como serviço, tá? Como que faz para instalar o Composer? Simples, tá? Você vai vir aqui no site getcomposer.org, ok? Aí ele tem aqui, ó, download, tá? Download. E aqui ele tem exatamente o que você vai fazer. Como que você vai ter que fazer isso, tá? No seu Champ, eu vou abrir uma imagenzinha aqui, tem esse painel de controle do Champ. Tem esse shell aqui. Esse shell vai abrir um comando de command line lá dentro do seu Champ para você trabalhar com isso. Esse processo eu recomendo você fazer command line direto aqui, porque é mais fácil e é bem simples, não tem segredo, tá? Então eu vou reproduzir aqui no meu terminal. Minha pasta de sites, multiação, tá aqui, tá? Tá aqui todos os meus arquivos. O que ele está dizendo aqui? Você vai fazer isso aqui, dá um Ctrl C nisso aqui, vim aqui, eu já tenho ela instalada aqui, mas eu vou reinstalar aqui, não sei se vai dar algum erro, mas se der a gente já vai tratando aqui. Você pode ver que ele dá um comando aqui, ó, php-r e tal. Ele precisa ter internet. O que ele vai fazer? Ele vai baixar o instalador do Composer para o seu diretório que você está aí, que é o multiação. Aí você tem que ver o E2 ponto aí que você tem. Vou colar a segunda parte, verificou o instalador. Vou fazer aqui. Ó, ele vai estar fazendo o download do Composer, bibliotecas e tudo mais. Beleza, aí ó, ele já está dando a dica, use it php composer far, tá? E aqui o último que ele vai apagar o arquivo de setup que ele acabou de fazer. Pronto, isso você instalou o Composer no diretório que está o site lá, a aplicação da multiação. O que você vai fazer agora? Primeira coisa que você vai fazer, você vai
ter configurado o composer.json, que é o arquivo de configuração do Composer. Você vai dizer para esse Composer assim, quais as bibliotecas, quais os requisitos, tudo que ele vai baixar. Colocando ali, ele vai fazer o processo automático. Bom, aqui é o arquivo composer.json, tá? Quando você baixar ele do seu repositório, ele deve entrar esse composer.json, que é o arquivo de configuração básica do Composer. Eu vou mandar ele também, se de repente por algum motivo não baixar, eu vou mandar ele junto, tá? Aqui tem coisas básicas, name, description, authors, isso você não precisa mexer. Aqui aquele minimum established que as bibliotecas, quando forem baixar, ele vai buscar sempre as versões stable para baixar. Aqui o que é requisito para o Composer funcionar: o PHP tem que ser maior ou igual a 5.6, ou seja, se você tiver uma aplicação num servidor com PHP menor que o 5.6, quando você rodar o Composer ele já vai dar pau, porque tem um monte de outra coisa, várias coisas na aplicação em geral que não funciona abaixo, então ele já vai dar um aviso aí. Aqui ele está pedindo o Pimple na versão 3 para frente, tá? E esse fonte Awesome, que é a fonte dos ícones, tá? Da 4.7 para diante. Então, quando você rodar e instalar o Composer, ele vai baixar tudo isso aqui e guardar dentro desse diretório chamado Vendor, tá? Aqui dentro desse Vendor tá todas as bibliotecas que estão informadas aqui. Então, você não vai precisar ficar se preocupando em baixar do site, não sei o que e tal. Roda o Composer e joga ali dentro na pastinha, você faz a chamada para essa pastinha, tá? Esse autoload é os namespaces, tá? Eu vou explicar mais no finalzinho o que é, mas basicamente internamente no sistema, quando você vai chamar as classes, eles são os namespaces, e aqui você determina o namespace que eu chamei 3, um chamado database, outro módulos e outro functions. Então, sempre quando eu chamar uma classe que está no namespace database, ele vai estar aqui no src classes database. Tá aqui, ó, src, tá? Classes database. E aí são todos isso aqui, módulos e functions. Por que isso aqui? Porque ele vai trabalhar com autoload. Então você não vai precisar ficar dando include de arquivo da classe XYZ que você vai usar. Tem aqui, ele já vai dar o autoload, ele já vai carregar o arquivo, é só você chamar a classe. Você não precisa ficar se preocupando em dar um include no arquivo para chamar, etc. Você vai dar um include no autoload, tá? E ele já vai carregar tudo. Então, esse é o funcionamento do Composer. Depois que você instalou, você vai no php composer.far, você vai no install, tá? Para ele instalar esse Composer pela primeira vez, tá? Como eu já tenho instalado aqui, ele já na minha, então ele está falando que não tem nada para instalar ou fazer o update, tá? Mas no seu ele vai fazer a instalação, vai baixar as bibliotecas, vai fazer um monte de processo aí, ok? Então, precisando atualizar, fez alguma atualização de classe, de biblioteca que precisa atualizar, php composer.far update. Ele vai fazer a leitura desse composer.json, ver se tem alguma coisa nova, alguma coisa para alterar, vai fazer as leituras, require dev, tudo mais. O que precisar atualizar, ele atualiza. Ok? Bom, o Pimple, tá? O Pimple é uma biblioteca de trabalhar com classe como serviço, tá? Você não precisa fazer baixar nada, ele tá aqui, esse site Pimple, sensionlabs.org, se você quiser ler alguma coisa sobre isso, tá? Aqui ele fala como instalar e tal, mas não precisa, porque como você está usando o Composer, ele baixou já automaticamente e instalou. Como que funciona esse Pimple? Esse Pimple é para fazer as suas classes trabalharem como serviço, tá? Como que é isso?
Eu instancio a classe uma única vez, em um único lugar, com o mínimo necessário, com as dependências, as propriedades mínimas necessárias, inclusive com interface, com tudo mais. E eu utilizo no meu aplicação inteira essa informação. Eu jogo esse instanciamento numa variável, tá? E eu utilizo isso na minha classe inteira, na minha aplicação inteira, internamente, uma chamando outra, sem precisar instanciar de novo a classe. Então eu não preciso ficar me preocupando, agora eu vou chamar a classe de pessoa, new pessoa, valor x, y, z. Não, eu já instanciei ela lá atrás, eu só vou trocar, eu só vou fazer a chamada dessa classe instanciada e utilizar os métodos básicos dela, tá? Então eu utilizei esse conceito, gostei muito dele, achei que ficou muito fácil trabalhar com classes, com objetos, com orientação a objeto, então essa foi a forma que eu utilizei. Como que isso está organizado, tá? Vou mostrar aqui no editorzinho de texto aqui, tá? Como que está organizado a estrutura de diretórios aqui, e aí como é que ele trabalha? Bom, aqui no SRC estão as classes JavaScript, controller, service, toda a aplicação PHP está dentro desse diretório SRC aqui, tá? Vou fechar ele aqui só para você ver, existe mais uma quantidade de estruturas, mas a aplicação está nesse SRC. Configuração básica, que são algumas configurações que precisam ter na aplicação, está nessa pastinha config.php. O que é configuração básica? Primeira coisa, a chamada do Pimple, tá? E a criação do container de serviços, isso é básico, padrão. Aí tem caminhos absolutos, aqui eu estou trabalhando como na minha máquina tem um caminho diferente, eu estou trabalhando aqui. Isso aqui provavelmente na sua máquina você vai ter que modificar também, na sua versão local, eventualmente na sua branch aí você vai ter que fazer essa modificação. Roda uma funçãozinha básica lá, um arquivinho básico e descobre esse nome aqui. Por que está isso aqui? Isso aqui está porque eu estou usando multi-servidor, né? Então, para facilitar, não ter que toda vez ficar mudando o caminho. Tá no servidor tal, qual é o caminho? Eu coloquei uma observação aqui que se for na minha máquina, esse é o caminho padrão da aplicação. Qualquer outra situação é essa aqui. Provavelmente vai ter que alterar na sua para esse caminho, trocar esse nome aqui na sua versão aí. Ou a gente adicionar né? Então se o PHP, o name for igual a esse, ou da sua máquina local, vai ser esse caminho. Das outras, o outro caminho. Isso se repete em algumas situações ali, tá? Eu trabalho com duas configurações básicas aqui. Por enquanto foi o que eu achei, né? O Absolute Path e o Relative Path, que são caminho absoluto e relativo, e o HTTP Referer, que é o localhost ou multiação dinâmica, 192 e tal, que é um padrão. Pode observar que aqui eu sempre instanciei esse container com a palavra container, e todas as variáveis de configuração que eu vou usar internamente nas classes, eu coloco em container e um nomezinho que seria um vetor, tá? Porque daí você manda isso aí na hora de trabalhar só mandando o container. Não precisa mandar cada variável. Você manda o container e internamente você usa de qualquer jeito, quando precisar. Aqui embaixo as configurações de banco de dados. Então, se o HTTP Referer for do multiação, esse aqui é o banco de dados lá, usuário, PDO driver, host, char7, name, user, pass. Esse char7 é aquele bendito probleminha lá de acentuação, tá? Aqui as informações da minha máquina local. Se você tiver outro usuário, outra senha, coloca aqui, tá? Ou então coloca a mesma coisa que se for o PHP o name e tal, mas o interessante talvez seria trocar aqui para ficar mais fácil. Determino a time zone, então todo o horário
do servidor, da aplicação, vai ser trabalhado com a América Cuiabá. Então eu defino o time zone baseado nesse. Isso aqui é um nome reservado próprio que indica isso, o horário mundial. Aqui são variáveis de controle de data. Para que é isso aqui? Por experiência, eu acho interessante você ter a data e hora, uma possibilidade de você controlar a data e hora. Então, quando você vai trabalhar com data e hora, eu trabalho com uma variável de data e hora que eu seto. Então, se em algum momento eu precisar alterar a data e hora, e por exemplo, isso aconteceu em alguns sistemas que eu preciso fazer ações retroativas, por exemplo, né, em que você manipula a data e hora, aqui é uma forma interessante. Então eu tenho algumas variáveis básicas, now mktime, now us, now br. Now mktime é a hora, data e hora com minuto, segundo, atual no formato timestamp, né, que é aquele milissegundos, né. Esse aqui é no formato padrão americano, ano, mês, dia, hora, minuto, segundo. E aqui é um formato que eu chamo de brasileiro, que às vezes você precisa retornar uma data, dia, mês, ano, hora, minuto, ali no formato mais bonitinho, né? Ao invés de você ter que ficar usando função para formatar e tal, você joga essa variável que resolve. Aqui são algumas configurações que eu utilizo, ainda não utilizei internamente, mas está aqui pronto, que se você precisar fazer cálculo de datas, intervalos, mês, ano, minuto, aqui tem em milissegundos, um dia tem 86.400 milissegundos, um mês, uma hora, um minuto, e pode trabalhar com isso aí. Aqui são dias da semana e dias do mês. Em alguns momentos eu posso utilizar isso aí, então eu já tenho um vetor prontinho disso aí para utilizar sem precisar ficar chamando banco de dados, tradução, simplesmente tem um vetor que eu trabalho. Não utilizei isso internamente, pode dizer que ele nem está no container ainda, porque eu não precisei utilizar. Mas já está aqui, se eu de repente precisar utilizar, é só eu jogar no container e eu começo a utilizar isso aí. Okay? Isso é a configuração básica que você vai ter que ajustar aí. Tá? Voltando para a estrutura, fechar aqui nesse app são as views, né? Ou seja, o que aparece na tela. Imagens, algumas imagens que eu utilizei, lib, tá aqui, CSS, fontes, alguns JavaScripts de bibliotecas externas que não estão lá no Composer, mas eu precisei colocar aqui, e aqui o Smart Admin, que é todo o template, tá? Modal Content é uma parte do template, mas isso até o final provavelmente a gente vai remover. Notify também. SRC, como eu falei, a aplicação, e aqui o vendor, tá? E aqui são os arquivos principais: index, que é a página inicial do login, e home, que é a página que tem o menu, que tem as chamadas e tudo mais. É aquele estrutura que tem aqui, por exemplo, né? Aí você pode ver o menu e tal. Lembrando que a aplicação tá tudo em HTML, não tem nada de PHP aqui, só o dentro do SRC. Dentro do SRC, abrir aqui. Tá? Então eu tenho um diretório chamado, vou fechar aqui para facilitar a explicação. Eu tenho um diretório chamado classes, outro controller, outro JavaScript e outro service. O JavaScript é só as funções JavaScript, não tem nada de PHP aqui, porque como a aplicação é em HTML, o HTML aciona uma função do JavaScript, query e tudo mais, e ele faz uma requisição via Ajax para o controller que define o que vai ser feito. Tá? Então aqui são todas as funções. No próximo vídeo eu vou explicar um pouquinho mais aqui, tá? Classes, vou fechar cada pastinha aqui para ficar mais fácil, tá? Database, funções relacionadas a banco de dados. Functions são classes também, mas são algumas funções auxiliares que não estão relacionadas com o banco de dados, que não chama, conecta, insere, nada. Módulos são as classes dos módulos, tá? Que cada módulo vai ter a sua classe, o seu tratamento. Tá? Eu tenho uma classe genérica de CRUD, de insert, update, delete e tal, uma de conexão, mas cada uma tem a sua classe específica porque existem as especificidades de cada classe. Porém, a classe pessoa, nesse caso que é a única que eu criei, ela é um extend da CRUD. Né? Então eu tenho uma classe padrão que insere, update, delete e tudo mais. E o pessoa só muda aquilo que precisa, tá? Que é muito pouco, você vai entender mais pra frente
como que isso é, tá? O service é um arquivinho básico do Pimple. Aqui eu instancio as classes. Eu busquei colocar uma documentação básica de instanciamento do que é cada classe. Aqui eu faço um instanciamento. Então aqui eu tenho namespace, aqui eu tenho outro namespace, aqui eu tenho o nome da classe, tá? Eu instancio a classe uma vez só e eu guardo isso dentro de uma variável chamada connect. Então container, aí ó, lembrando do container, connect function C. Esse C eu posso usar qualquer letra, mas ele vai trazer todas as variáveis do container, né? Então você pode ver que está aqui, ó, database PDO driver. De onde eu tirei esse database PDO driver? É aqui do config, porque eu determinei um container aqui, database PDO driver. Então é assim que é o conceito dele, de trazer essa variável aqui, que são variáveis de configurações, e além de variáveis de configurações, outras classes. Se eu instanciei uma classe lá atrás, por exemplo, connect, mais para frente eu posso usar essa mesma classe já instanciada, simplesmente chamando container connect, tá? Aqui, por exemplo, no CRUD, eu estou instanciando uma classe que chama database CRUD, estou mandando para ele uma connect. O que é connect? Connect é essa classe aqui do connect que eu acabei de instanciar aqui. E esse mais que vale é a mesma coisa aqui, um container mais que vale. Então eu estou instanciando classes e fazendo referência a outras já instanciadas, tá? Isso agiliza muito, porque basicamente a aplicação vai se resumir a isso. Quando eu for criar uma classe, por exemplo, de parceiros, de eventos, é só eu vir aqui, copiar isso aqui, instanciar ela de novo e pronto, eu não preciso mais mexer com o instanciamento dessa classe, porque eu já estou trabalhando com valores padrão. Eu só utilizo os métodos para trabalhar. Não preciso me preocupar mais com instanciar a classe. Está aqui instanciada, tá? E por último o controller, tá? Esse controller eu estou chamando de controller porque ele vai definir as rotas, as ações baseadas nas requisições, tá? E ele controla tudo que vem. Então ele carrega o autoload para chamar todas as classes, ele carrega o arquivo de configuração geral e ele carrega o arquivo do service, que é o que tem o instanciamento de classe. E aqui eu começo a trabalhar com as rotas. Então, quando vir uma requisição em que o route for database table grid, ele vai chamar a classe database tables grid que já foi instanciada lá no service e vai simplesmente atribuir cada método que tem. E aqui eu estou trabalhando sempre com chamada de todos os métodos, né? Porque daí ele vai chamando todos os métodos e lá dentro da classe eu vou trabalhando isso que cada método faz de acordo com cada situação. É um primeiro momento, uma forma de trabalhar. Eu achei simples. Acredito que isso ainda dá para evoluir bastante com o tempo, a gente vai tendo mais experiência aí trabalhando isso. Mas foi uma forma que eu achei para ser fácil. Então, o grid de qualquer entidade, pessoa, atendimento, eventos, tudo, não vai ter que fazer um grid para cada um. Simplesmente basta que a requisição seja database table grids, tenha as configurações padrão, né? Joga aqui, pronto, ele retorna o grid com a informação que eu já puxo do banco de dados, chama a classe, faz tudo certinho, tá? Aqui uma outra rota chamada Action Form. Action Form é uma rota que utiliza a classe do módulo. Então você pode ver aqui, ó, que o container que eu estou chamando vai depender do módulo DefsEntity. Aqui, por exemplo, quando eu chamar pessoa, eu não preciso chamar a container pessoa, container atendimento, container tal. Aqui eu já defini uma variável, então quando vir uma requisição do pessoa, ele já vai vir carregando essa variável entity, ele já vai saber que é da pessoa e já vai rodar todas as configurações básicas e chamar a classe de pessoa, né? Como a pessoa é um extend de CRUD, todos esses métodos vão funcionar. Alguns desses métodos nem vão existir na classe pessoa, mas como é na CRUD, ele funciona certinho. Aqui a de tabela dinâmica,
Aqui eu criei uma rota chamada Execute PHP Function. Por quê? Como às vezes você precisa executar uma função básica do PHP, um return, alguma coisa, algo muito simples, que não exige nada complexo, né? Então eu chamei de Execute PHP Function e trabalhei aqui. Por exemplo, essa aqui é uma função básica que eu criei através de uma classe que retorna a data do Git, a versão e tudo mais, e preenche lá no rodapé. Aqui é o ambiente da aplicação, baseado em algumas configurações. E aqui, por exemplo, se eu quiser um PHP info, tá? Então, quando tem essa rota Execute PHP Function, ele traz isso aí, tá? Então, basicamente, essa é a estrutura de funcionamento. Só para você entender a questão dos namespaces, de repente você não entendeu ainda. Por exemplo, aqui em Database, Connect. Aqui eu determinei o namespace Database. Em Functions, aqui eu determinei o namespace Functions. Modules, aqui eu determinei o namespace Modules. Para que isso serve? Aqui no Service, new barra Database, então é no namespace Database, ou seja, todas as classes que estão com esse namespace, e o tabela dinâmica, que é o nome da classe que está aqui. Então, e qual que é o pulo do gato? O nome do arquivo tem que ser o mesmo nome que está aqui, que é o mesmo nome da classe que está aqui, certo? Como que ele sabe que eu estou chamando a classe tabela dinâmica e tudo mais? Porque esse nome aqui é o mesmo nome desse arquivo e é o mesmo nome que eu estou chamando aqui. Quando eu uso o autoload, ele lê isso, joga o nome do arquivo, joga o nome da classe e já carrega tudo sozinho, sem precisar se preocupar em qual que é o arquivo de quê. Então, só seguindo essa linha. O mesmo nome da classe é o mesmo nome do arquivo que você está criando. Quando você for criar a sua classe aí, do módulo que você vai trabalhar, basta que você venha nesse módulos, dá um arquivo novo, você pode até usar o pessoa, salvar como, né? E só simplesmente trocar o nome aqui do arquivo e trocar o nome da classe. Pronto. Já está funcionando, já vai funcionar. Ok? Bom, para questão de Pimple, Git e Composer, era isso que eu queria falar. Deixar aí para você entender todo esse mecanismo, tá? Meio que autoexplicativo, tem muita coisa que tentei documentar o máximo possível, mas de repente você tem esse vídeo de apoio para você esclarecer qualquer dúvida que de repente surgir no meio do desenvolvimento, ok?